Eu dava play daqui, ó, na gravação. Não tem problema não. Acho que tem que... Tá legal, cara, tá legal. Tá legal mesmo. Fala, galera. Sou o professor Dudu. Esse é o meu amigo, professor de física, Bruno Pestana. E a gente está começando aqui o primeiro episódio dessa série do podcast do Colégio Asa, o nosso AsaCast. E esse cara tá achando que ele vai me entrevistar, mas ele não sabia, mas ele vai ser entrevistado. A ideia é essa. E é claro que a gente pode trocar uma ideia. Eu ouço muito podcast, por exemplo, Mano a Mano, né? Cara, Brau. o Mano Brown, vira e mexe é o Mano Brown que está sendo entrevistado também Verdade. pelos convidados. E assim, cara, a gente está trazendo para a cidade de Campos esse projeto, que é o Colégio Asa, com muita inovação, com muita responsabilidade, com uma escolha de equipe com bastante cuidado, né, escolhendo professores que atendam ao que a gente propõe. E o Bruno é um dos professores que tem uma relação muito grande com a nossa proposta de trabalho. A gente convida para que vocês venham conhecer. Mas esse podcast tem um objetivo principal, nesse momento, de fazer os nossos alunos que já estão matriculados, e quem sabe até alunos que não estão, conheçam os professores. E aí, a ideia seria o seguinte, né, perguntar primeiro, Bruno Pestana, fala um pouco para mim da sua origem, de onde você veio, sua infância, o que fez você ser professor? Você pensava, tem alguém em casa, da sua família, que é professor? Eu não conheço, né? Nunca me viu, achei na rua, falando assim, quer vir dar aula aqui? Desse jeito. Cara, primeiramente, obrigado pelo convite. Tá uma honra poder trabalhar com você todos esses anos. Sempre aprendi muito e aprendo, né? Quero adicionar. Meus pais são professores, cara. Minha mãe é professora de português e inglês, meu pai é professor de história e geografia. A minha irmã mais velha, eu sou mais novo, né, de 4 filhos, ela é professora de inglês. O meu irmão mais velho é rico, ele não é professor. Entendi. O segundo mais velho é professor de biologia, e acredito que você conheça também, Claro. Já trabalhamos juntos. E eu sou professor de física, muito por influência sua, você sabe disso. Me conta aí, você passou no vestibular para fazer engenharia, Engenharia de produção primeiro, produção, eu morei em Rio das foi Ostras. para Rio das Ostras. Isso aí. Aí estudei lá, fiz o ciclo básico e consegui fazer o Enem de novo, muita correria, já estagiava também na época, e vim para agronomia na UENF. Aí cortei um monte de matéria. Você chegou a cortar? Não sabia não. Um monte. Eu me formei, eu fui o primeiro da minha turma. Me formei rapidinho. O grande lance é que eu não consegui cortar uma matéria específica da agronomia, que é BVS, né? Biologia dos vegetais superiores. É verdade. E aí, nesse ano, foi um ano super atípico, o professor não pôde lecionar, ele foi fazer um mestrado, um pós-doc. Fora do país, Aí tiveram que contratar um professor novo. E eu fui professor desse cara, nessa disciplina, né, no primeiro período. Eu me lembro Não, conta no primeiro dia. me lembro muito bem, porque assim, o primeiro dia, a aula tipo, era quarta-feira à tarde. Isso. Quarta-feira de manhã começou uma greve na UENF. Isso. Aí, quarta-feira à tarde, chegou o Dudu com um violão, tal, pô, vou fazer um show, vou trazer umas coisinhas pra vocês irem no show comigo. Galera, é o seguinte, decretaram greve. Posso até dar aula, mas daqui a não sei quando voltar, vou ter que dar essa aula de novo. E a gente ficou alguns meses sem se ver, e aí voltou, a gente teve aula, e aí eu tava na minha cabeça, eu queria fazer tudo diferente, né, de como foi em Rio das Ostras. Então eu ia dizer sim pra qualquer coisa. Aí por acaso você falou assim, eu preciso de um cara pra estagiar comigo. O que acontece? Nessa época, pessoal, eu fiz agronomia também, né? Sou engenheiro agrônomo, assim como o Bruno, a gente tem um currículo parecido na UENF, né? Verdade. Também. Evidente, E me encontrei com um professor, meio que por acaso, a gente pode falar sobre isso depois. Com certeza. Né? Meu objetivo era ser agrônomo, hoje eu sou agrônomo de hobby, eu tenho alface em casa, eu tenho couve, tomate, tenho minha horta e eu não vivo sem ela. Né? Mas a profissão de professor ela surgiu meio que aleatoriamente quando eu aceitei o convite de dar aula no pré-vestibular social da UENF. E dali, Também lecionei lá. pois é, um grande projeto que é o Pré-Veste, ajuda muita gente. E o que acontece? Quando fui lecionar lá, né, na disciplina de BVS, Biologia dos Vegetais Superiores, eu estava fazendo uma série de trabalhos de licenciamento ambiental como agrônomo. E eu precisava de algumas pessoas para me ajudar na identificação das espécies para atender as empresas que eu trabalhava, que eu dava assistência e consultoria.
assistência técnica e consultoria. E eu convidei alguns alunos, entre eles o Bruno, para me ajudar. Lembra? A Donai, senso de Lourenço. GPS. Não, aquele cara é impressionante. Até hoje, né? Teve uma hora que a gente estava fazendo licenciamento com coqueiros, né? E aí... Lá em Gruçaí, que é tradição. E ele geralmente ele é plantado de maneira triangular, né? Só que o cara plantou de uma maneira que corria para fora os números, né? A gente não conseguia pegar o fio da meada para poder falar, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3. Mas tinha um cara com a gente que conseguia enxergar a lógica. Ele não conseguia explicar a lógica também, ele só sabia, né? Ele apontava e sabia o número do coqueiro. Era um trabalho legal que a gente fazia de licenciamento, bem interessante, né? Hoje está escasso esse tipo de trabalho, né? Foi uma época que teve muitos empreendimentos imobiliários, então. Você lembra que a gente estava descansando debaixo de uma árvore, tinha uma cobra do lado? Uma cobra, no final. Você deve ter a foto dela ainda. Não sei. Era bem grande, cara. Menos um ali. Pois é. E o que aconteceu é que eu coordenava um cursinho, mas deixa eu explicar melhor isso. Entre as avaliações que tinham nessa disciplina, vou falar disso. E o interessante é que nessa disciplina, uma das coisas que a gente aprendia era a identificação de espécies. E quando eu convidei eles de forma remunerada para estagiar comigo, eles estavam fazendo nada mais nada menos que o trabalho que a disciplina ensinava, que era justamente a identificação de espécies. Fazer escata também. Isso, escata. Eu tenho até hoje todas elas para trazer aqui para o colégio. Bacana. Tem guardado tanto de uma turma que eu tinha dado aula 5 anos antes da sua, como na sua. Então, todos lá os herbários. Essa turma foi do Marcos Vinícius? Foi do Marcos Vinícius. Ah, maneiro. Do Marcos Vinícius, exatamente. E aí foram 2 oportunidades que eu tive de dar aula na UENF para a graduação. A do Marcos Vinícius e a sua turma. E aí, o que aconteceu? Entre outras atividades avaliativas dessa disciplina, tinha um seminário, que era uma das últimas avaliações. Vou contar 2 coisas aqui, 3. Aí, primeiro grupo que foi apresentar, né? Era um grupo daquela galera que queria ir embora mais cedo, porque o ônibus, sexta-feira à tarde. Isso aí. Então o pessoal foi lá, apresentou de forma descontente. E é engraçado, assim, pelo meu ponto de vista, que você sempre foi um cara muito calmo, sempre muito educado. E aí ouvir você falar, você falou, foi bem impactante. Foi, porque eu sou essa calma pessoa, mas o que acontece? O grupo apresentou muito ruim. Foi muito ruim mesmo. Eu já não estava aguentando mais a prestar atenção na apresentação. Eu estava ali sentado pensando assim, o que eu vou falar? Eu interrompo agora ou espero eles até o final? E eles foram até o final. E quando acabou, eu fui muito sincero, eu acho que eu fiz isso que eu tinha que ter feito. Falei pra eles assim, galera, olha só, a apresentação de vocês, nesse tom, foi horrível. Assim mesmo, olha, a nota que eu daria é 0. É 0. Mas eu vou deixar vocês apresentarem novamente. Exatamente, eu falei assim, olha, vocês aqui, se continuarem assim, não vão conseguir se formar. Outras disciplinas, outros professores fariam isso que eu estou falando, mas eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu vou dar a chance de vocês fazerem de novo na semana que vem, e não vou dar 0, mas como se fosse uma recuperação, né? Como se fosse uma outra avaliação paralela, que a gente usa muito nessa ideia de ensino médio, e para que vocês tentem melhorar. Já era metodologia ativa naquela época. E aí, cara, eu cheguei assim, próximo grupo. Aí foi esse cara. O grupo do pai, né? Não tem como, né? Aí já cheguei batendo na mesa, mostrando ao que eu vim. Aí no final ele olhou pra mim e falou assim, cara, muito bom. Anotou e deixou valer. Mas eu acho que a partir dali a gente criou um vínculo, né? Inclusive, teve um dia que, pra corrigir, lançar as notas, eu lembro que eu te ajudei. Isso foi lá em casa, eu acho. Sempre um sufoco na vida do professor. E o que aconteceu? Verdade. Eu precisei, num curso que eu coordenava, de um professor para substituir alguém. E aí eu liguei pro Bruno, preciso que você dê uma aula amanhã, sábado, em Macaé, se eu não me engano, de física. O cara no primeiro período de agronomia, mas tinha uma engenharia, né, iniciado, tinha o ciclo básico da engenharia. E aí, Bruno, cara, mas tá maluco, vou dar aula de física. Eu falei, cara, você vai ganhar X. Aí, não, pra falar bem a verdade, assim, alguns amigos meus trabalhavam a noite toda, às vezes num barzinho, vendendo cerveja e tudo mais, chegavam em casa destruído e ganhavam, sei lá, R$50 no final de semana. Em um dia eu ia ganhar X vezes isso aí. E aí eu falei assim, cara, quem eu tenho que matar pra poder chegar junto nesse trabalho? Eu falei o seguinte, eu vou buscar você em casa, você vai comigo, você vai ficar lá e você vai ter que dar aula simples, velocidade média, pro nono ano, nada demais. Tu lembra o nome daquela padaria que a gente ia lá em Macaé? Sabe, padaria? A gente parava sempre na mesma padaria.
Será que era a padaria da Silvana? Cara, eu sei que era muito, muito top. Ah, não, claro que eu lembro, Ciabatta. Ciabatta. Esse mesmo. Eu lembro que teve na época, porque que pareça, era bem magro, assim, sabe? E aí teve uma época que eu comecei a pensar assim, cara, eu não posso vir com tanta vontade aqui, senão eu vou deixar. Porque era uma padaria top, era mais cara. Pô, a hora que eu for a Macaé, eu vou procurar ver se ela tá lá ainda, né? Ah, era lindo, tinha uns artesanatos Nossa. também, era bem bacana. É elite. E, enfim, o Bruno foi lá, deu um show. Os alunos adoraram, me causou um problema porque eles queriam o Bruno lá sempre. Ah, E aí, o que aconteceu? Na outra semana faltou outro professor em outro lugar, e na outra faltou outro, e o Bruno foi. Praticamente dali, ele não parou mais da aula. Isso no primeiro período de agronomia, até o último ano da faculdade, ele deu aula. Então, quando ele se formou em agrônomo, ele tinha 5 anos de experiência como professor de física. Verdade. E aí, sobre muita conversa também, ele buscou uma complementação pedagógica, o que eu fiz para biologia, e se habilitou, tem o diploma para licenciar, né, para trabalhar como professor de física. Aí a gente começou a fazer alguns laboratórios, né? Eu fui para Macaé com você algumas vezes e, por incrível que pareça, a gente chegou a encontrar alguns professores que trabalhavam sem ter licenciatura. Sim. E aí você falou assim, cara, não, as coisas estão mudando, todo mundo quer tudo certinho, faz uma licenciatura. Independente de onde for, faz. E aí a gente conseguiu... Eu consegui fazer uma licenciatura num lugar muito bom aqui em Campos também, não sei se você conhece. Pois é um motivo a curso oferece uma parceria, né, com uma empresa de São Paulo que faz esse trabalho de complementação pedagógica. Na minha época eu não tinha, né, quando eu fiz, foi em 2004, eu era bebezinho. Caramba. 2004. Não, e detalhe, né? A gente... Você nasceu em que ano? 93. Ai, que sujo. É os alunos agora que estão de 2000. Ele já tem essa idade. Caraca, Não, eu fiz licenciatura quando ele nasceu. Não foi. Eu lembro quando eu tava dando aula, assim, eu acho que a minha chave de virada foi quando eles começaram a me chamar de tio. Aí me pegou um pouco, assim, sabe? Porque eu já bem jovem dando aula, tio Bruno. Mas aceitei. O grande lance é que quando eu me formei em física, em menos de um mês eu já estagiava nas escolas, fazia aula particular, dava monitoria nas escolas também. E aí os diretores mandaram, poxa, mas eu preciso do seu, de um currículo, eu preciso aqui também do seu diploma assinado de física. Aí eu falo, pô, serve esse? Para servir. Não, o primeiro que eu apresentei, na verdade, não foi o diploma, foi declaração de conclusão. Exatamente, foi uma declaração que eu pedi para eles fazerem para mim, para eu poder ser contratado na escola. Então, esse é um pouco da nossa história, que é bem semelhante. Idêntica, né? Só que ele na física e na biologia, você vê como o curso de agronomia é vasto, né, cara? Eu tenho amigos que dão aula de física, de matemática, de química. Conheço todos, assim. O PC, Paulo César, da UENF, ele fez também em matemática. Ele fez só matemática. E aí a gente tem um curso muito... Daria para química também. Eu perguntei Daria para química também. Do motivo. Quando você se forma, galera, só para entender, todos os cursos não é nem marketing, é só porque eu também não sabia disso. A gente tem essa nova lei que você pode fazer de notório saber, você pode fazer uma complementação pedagógica numa área afim, entendeu? Da faculdade que você fez. O grande lance é que a agronomia, né, se forma com a titulação de engenheiro agrônomo, ela é bem mais fácil para entrar do que, por exemplo, uma medicina. Mas ela é tão difícil quanto, até às vezes, mais para se graduar. Porque ela tem um estudo antropológico muito grande para você lidar com o homem. É uma engenharia. É uma engenharia. Você tem muito cálculo, você tem muita física. Aí dentro da física você tem mecânica, mecanização, você tem irrigação, hidrodinâmica. Química do solo. Aí em química geral. Vou te falar, eu acho que a nossa grade em química ela é maior do que em biologia, do que física e matemática. Cara, a nossa grade de estatística é maior do que o curso de matemática. É verdade. Então a gente sai do curso. E o que é muito legal, por quê? Não falando mal de quem é licenciado, pelo contrário, eu estimulo muitas pessoas a fazer licenciatura. Mas o legal da nossa experiência na agronomia eu vou te falar. Porque como a gente hoje tem uma ideia de metodologia ativa na escola, onde a gente coloca o aluno para aprender fazendo, a gente traz essa bagagem do curso de agronomia. Enorme. E aí essa bagagem, experiências, vivência que a gente traz, vai para a sala. A gente traz essa ideia para o aluno e fica muito mais fácil de entender. Mas você sabe que eu não sei se isso com certeza tem a ver com as nossas experiências, mas eu acho que tem a ver com nós mesmo, porque algumas pessoas que tiveram isso também não souberam aproveitar, cara. Eu lembro eu dando aula de hidrodinâmica e hidroestática,
e um aluno falou assim, eu não entendo o conceito de vazão. E aí eu mesmo fiz o que a gente fazia na agronomia para medir vazão de um leito de um rio, né? Eu lembro também, o Dudu tem um vídeo, eu até te pedi esse vídeo, cara, é muito bacana. Qual que é o nome daquela haste superior que poliniza o milho? E tem um vídeo de você batendo ali, caindo. É a flor masculina, é o pendão. Então, só que ele dispersando todo o pólen. Quando você vê isso num livro, tu não tem noção de como é que era na vida real. E você tem uma plantação de milho também no sítio, e você traz isso pro aluno. Na verdade, eu acho que você faz você ainda faz aquelas viagens todo ano pro sítio? Sim. Os alunos aqui, o primeiro lugar que eles vão viajar vai ser pra lá. Onde que é mesmo agora? Ibitió. Cara, eu tenho uma coisa que eu sou puto contigo. Você não foi lá comigo ainda. Eu fui sem você. Sem mim, cara. Já levei os alunos todos, todo mundo. O Dudu sempre foi muito pra frente, diga-se por dizer assim. Mas eu tenho um curso, Gente, olha só, esse cara foi meu padrinho de casamento. É verdade. Melhor casamento da minha vida. Comigo ainda. É uma coisa que a gente tem que fazer ainda. E eu fui no sítio sem te conhecer. Eu tenho uma disciplina na UF, que é Física e Morfologia do Solo. Eu sou Cláudio Marciano. Isso mesmo. E aí ele gosta muito de trazer essa parte prática. Só que a gente precisava de chegar num sítio, a gente vai fazer um perfil de solo, exatamente, cavucar, fazer a vida de verdade, caminhar lá pelo sítio, enfim. E aí o Dudu cede o sítio até hoje para essa aula na UF. E aí um dia eu fui na casa dele, a gente estava fazendo... Foi o telhado que a gente estava fazendo? A gente tem muita história. A gente fez um telhado na casa dele e eu vi uma foto de uma casa muito bonita, mas era bem diferente, uma casa mais amarelada, assim, com uns perfis assim, de madeira. Eu falei, cara, eu já fui aqui. Aí você falou assim, pô, aqui era a casa do meu avô, alguma coisa assim. Aí eu falei, no sítio. Eu já fui no seu sítio, então... Aí você explicou isso. Não imaginava, cara, não imaginava. Mas então, cara, vamos falar uma parada aqui, mudando um pouco de assunto. Ok. Claro, eu acredito que tenha acontecido com você alguma coisa, que aconteceu comigo também, mas eu queria que você falasse um pouco nisso. Você fez uma faculdade para agronomia e de repente você se viu professor. E como é que é isso na sua cabeça, né? Até hoje, assim? Pô, eu fiz uma faculdade que eu sou apaixonado, eu passo por isso. Também. Né? Mas eu atuo em outra área. Estou perguntando isso para saber, porque os alunos vão querer saber, mas que eles possam também entender que nem sempre aquilo que eles escolhem para a vida é aquilo que ele vai trabalhar. E eu sou muito feliz em ser professor, muito feliz em ser professor. Eu também. É engraçado, né? O pessoal fala às vezes um clichê assim, que a vida escolheu para mim, mas foi um pouco assim, a vida acabou escolhendo para mim também. A vida escolheu para mim, né? Mas eu sou uma criança de roça, eu sou do interior de Miracema, eu sou criado... Criança, tá. Enfim, mas eu sou criado aí em cima de um cavalo, tocando boi também. A agronomia sempre foi uma realidade, engenharia também, eu sou professor de física, né? Eu tenho uma certa facilidade com números. Mas eu acho que dentro de mim, eu sempre gostei de ajudar o próximo. Eu acho que é algo muito forte dentro de mim, eu fico feliz pelo sucesso do próximo. Se eu sinto inveja de uma maneira branda, eu acho que é simplesmente felicidade pelo próximo mesmo. E eu acho que não tem outra profissão que você consegue fazer isso mais do que professor, porque... A gente faz isso todo dia. Então, cara, mas é demais, porque você chega, principalmente em biologia, lógico também, mas em física já tem um certo preconceito do aluno chegar para você e ele fala, eu não entendo isso. E aí você, devagarinho, vai explicando, rola no chão se precisar, dá o exemplo que for, e aí no final ele fala assim, eu aprendi porque você me ensinou. É legal. Não, isso aí em outras profissões eu acho que você não tem um contato tão humano, né? Cara, e quando um aluno nosso fala assim, cara, fui aprovado como a gente já teve vários, né, cursos extremamente concorridos. Né? Primeira vez, eu dou aula já há alguns bons anos aí, né? Quanto tempo, cara? Acho que uns 9 anos, cara. 2014 pra frente. Foi quando você chegou na UENF? Foi quando eu te conheci. Mas eu lembro nitidamente de uma memória que aconteceu pra mim ano passado, pra você deve acontecer todo ano. Um aluno te mandar um convite de formatura, cara, de medicina dele já no jaleco e tal, tão bonitinho. Aí você fala assim, que isso, cara? Eu vi uma criança, tá louco, esse cara vai me atender, entendeu? Mas esse trabalho direito, né? Você se sente meio pai, né? Da criança, né? Sei lá.
Isso é fantástico. Agora, a agronomia, eu tenho alguns sonhos ainda que eu vou realizar, já estou realizando, inclusive, na área. Nunca larguei a área, né? Tenho os meus melhores amigos que formaram comigo, são da área de agronomia. E você também. A gente vive essa vida dupla, tripla. Né? Você aí agora também como professor, diretor, né? Agrônomo. Então, eu acho que a vida, ela não tem que ser limitada. Eu também achava isso que você falou, foi bem importante. Ele vai nascer, crescer, ele vai estudar, fazer um curso, pronto, agora ele é aquela profissão. Resolvido da minha vida. Não é, aquilo ali não é o último passo, é o primeiro grande passo que você vai dar. É um dos degraus. Eu vi um rapaz, ele é palestrante, muito engraçado, porque ele era comediante, nem entendi como é que ele flipou isso aí. Ele é Murilo Gun. Ele falou assim, existem bifurcações na nossa vida a todo instante. Eu decidi se não vir aqui hoje, a gente ia fazer o podcast amanhã, e será que ia ser tão legal igual? Então essas bifurcações, elas existem a todo momento. Cara, eu e o Bruno, a gente tem muita história junto, já trazendo isso aqui. A gente tá começando, né, esse podcast, o primeiro episódio aqui. Talvez vai ficar melhor a cada episódio, né? A gente... Essa filosofia do motivo. Que traz pra cá, pro colégio. Com certeza. Sem sombra de dúvida. A gente já testou várias vezes aqui antes. Vocês estão percebendo microfones aqui apropriados, né? O ambiente, a iluminação. Mas a gente vai conseguir melhorar. Mas o que a gente não vai mudar, de qualquer forma, é a essência, o que a gente está conversando aqui. Que é o principal objetivo. Ficar bonito ou não ficar tão bonito, né? É indiferente pelo propósito que a gente está tendo aqui, que é o aluno está conhecendo a pessoa, o Bruno Pestano, perfeito, o professor Bruno Pestano, e além disso, porque assim, alguns dos alunos, talvez a grande maioria dos alunos já matriculados, já te conhecem, mas alguns não conhecem. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, a sua prova é difícil? Eu acho que assim, qual que é a expectativa do aluno que tá lá ouvindo a gente agora? Cara, gente boa esse cara, né? Mas será que E na hora, tá. Pior que não, cara. A minha prova, eu não invento a roda, né? Eu recrio ela, na verdade. Mas é tudo que cai nos principais vestibulares. Pra mim, isso, eu vou te contar um eu vou te contar agora. Eu passei um vídeo, né? Isso, eu sempre tento trazer essa parte lúdica da física para a vida real. Isso é muito legal. E aí eu trouxe um vídeo sobre reflexão luminosa. Teve um cara em Diamantina, em Minas Gerais, né? E ele fez um negócio muito da hora. Deve ser parente seu. Tem Chapada que na Bahia, ele fez biologia. Ele pegou... Cara, ouve essa, por favor. Faz um corte. Canal de corte. Por favor, a gente tem que faz um corte. Ele pegou uma garrafa PET, transparente de 2 litros, ele fez um furo na parte de cima da casa, do telhado, e ele colocou metade da garrafa para cima e metade para dentro de casa. Com isso, ele conseguiu fazer uma redução de 70% da conta de luz. Porque, por exemplo, a gente está aqui num ambiente que ele é fechado, mas ele tem luz. Mesmo de dia, às vezes a gente usa luz. E ele conseguiu economizar muito. Ele não ligava mais a luz durante o dia dentro de ambientes fechados. E aí isso virou um case de sucesso. Não tem isso no livro que eu lecionava, mas eu tenho conhecimento prévio. E aí eu trouxe para os alunos. E aí no meio da aula eu parei a aula e falei assim, não, peraí. Vocês têm que entender o que é reflexão da luz. Porque se você imaginar a luz do sol, ela vem em linha reta, tá? É o primeiro princípio da propagação da luz. E aí ela bate nessa garrafa PET e ela deveria ir reto. Porque bateria, ela não conseguiria entrar dentro da casa. Só que dentro da reflexão e da refração, ela bate e desvia. Caiu essa questão. Aí eu parei a aula, abri o notebook, peguei o vídeo, passei para os alunos, eles assistiram. Uhum. No Enem caiu o texto e um print desse vídeo do senhorzinho falando, olha, teve um rapaz aqui e tal. Se você fez o Enem esse ano, você sabe da questão que eu estou falando. E era só isso. Qual é o fenômeno físico que indica que a luz possa adentrar na casa dele? Estava lá. Assim. Exato. Assim. Então, a minha prova, ela é a vida real e o que cai nos principais vestibulares. Cara, sabe o que é isso? Isso chama-se aprendizagem por competência e habilidade. Perfeito. E é um dos 4 pilares do Colégio Asa que vai trabalhar a educação 4.0. Perfeito. Ou seja, aqui nós estamos trazendo a ideia de que o aluno terá, em maior parte do tempo, essa aprendizagem significativa. Onde não só você vai falar assim na sala, reflexão, anota aí. Que é? Não, então vou anotar aqui. Exato. Então o cara, a partir dali, ele nunca mais vai esquecer.
né? Porque ele viu uma experiência prática, quem sabe até ele pode levar isso para casa. É engraçado, vai ser muito legal se a gente conseguir também trazer autonomia que o Motiva Cursos dá, tá? Para ele falar assim, não, peraí, agora eu preciso estudar, eu tenho que pegar o meu momento para estudar, porque cada pessoa tem um aprendizado um momento diferente. Se a gente conseguir aplicar, vai ter monitoria aqui, não vai? Vai ter monitoria e vai ter sala de estudos também. Essa sala de estudos aí para mim que é o maior diferencial, porque eu aprendi só na faculdade, cara. Eu ia pra escola, eu ia pra casa. Escola, casa, só isso que eu fazia. E eu não tinha um momento para eu metabolizar o que eu estava aprendendo de fazer isso na faculdade. Então, já apresentar o aluno, porque às vezes, vamos supor, pega um aluno, 17 anos, ele é aprovado, sei lá, num principal vestibular de medicina, porque ele tem capacidade para tal, mas o que ele conhece dele mesmo? O que ele conhece da vida? A gente precisa trazer isso para eles também, é uma preocupação particular minha também, sabe? E é legal da escola ter essa sala de estudos, a gente já tem aí. Cara, fora isso, a gente está trazendo também, a gente vai falar bastante aqui nos próximos episódios, da sala maker. Cara, o pessoal vai pirar com a sala maker. Quem que vai estar fazendo essa sala maker aí? Cara, os professores de física geralmente são aqueles que têm maior aptidão para estar na sala. Se precisar, eu conheço, eu chamo lá na rua. Temos dois. Pode fazer você e Rogério também, sabia? Eu sou um cara maker, né? Não, você é total. Total, né? O Bruno conhece bastante. Não, de verdade, quando você chegou pra mim com a proposta e falou assim, cara, eu quero que você encabece esse projeto aqui, eu falei assim, Dudu, mas você talvez assim é melhor do que eu nessa parte prática. E aí ele falou, não, realmente, mas tem umas aptidões que talvez você tenha ou não tenha. Um pouco de programação, linguagem, isso aí é uma parada que... Pô, falei isso com o Júlio hoje, sobre um projeto que o Rogério estava trazendo e eu fiz na faculdade. Não sei se ele te contou que é da Terra, para ver se ela tá molhada ou não. Sim, a gente já viajou aqui, cara. O Rogério falou que era um projeto de um sensor para ver se a planta tá com déficit hídrico, falta de água, exatamente, né? Ou não. E aí, qual que é a ideia? A ideia era que um coraçãozinho de LED ficasse totalmente aceso quando a planta estiver regada. Olha a ideia. Não, mas eu quero fazer uma horta na escola. Vambora, ó. Fechou? Olha qual a ideia. O coraçãozinho tá de LED com o sensor na planta. Se a planta estiver úmida, o coração tá todo aceso. À medida que ela vai perdendo umidade, o coraçãozinho vai apagando. Bonitinho, cara. E aí tá na hora de molhar. O que a gente pode fazer? Aí o Rogério falou que consegue fazer isso. A gente pode criar um sensor que quando o coraçãozinho chegar a tal limite, liga a bomba e molha a bomba. Não, lógico, isso aí eu ia falar. Tem que ser assim. Se não for assim, eu não quero fazer. Eu fiz na faculdade também, isso aí. Fantástico. Então, cara, isso é colégio base, irmão. Isso é, poxa, é uma linguagem, é algo tão próximo do nosso alunado. Por que não? Por que não trazer tecnologia para a sala de aula? Por que não trazer inovação? Habilidade? Tem uma frase que me pega muito que você falou comigo há um tempo atrás, que era assim: você fala pro aluno assim, amanhã tem aula. Ai, amanhã tem aula, pô, tem alguma coisa errada. Não sei se é com o aluno, não sei se é com a escola. Ele tem que falar assim, caramba, amanhã tem aula do Pestano, do Dudu. Não posso faltar. O cara tem que acordar e falar assim, caraca... Não, peraí, meu futuro, pô. Eu sou o dono do meu destino, eu que tenho que ir atrás disso aí, entendeu? Isso é muito legal. E mais, pessoal, a gente traz uma proposta diferente num lugar onde outras pessoas muito semelhantes a nós dois têm essa visão de mundo, essa visão de integração. Quando eu te perguntei se sua prova é difícil, sua prova é difícil, mas você dá uma aula tão boa que ela parece ser fácil. Ela é tão difícil quanto o Enem. Ela é tão difícil quanto o Enem, que não é tão difícil, mas há uma dificuldade no Enem que é uma grande quantidade de questões que devem ser feitas por tempo. Mas nós temos outras provas com grau de dificuldade maior do que o Enem, a gente tem que preparar esse aluno também. Preparar ele para a vida. E o que a gente pensa, o que a gente olha? Aqui no colégio, vocês estão vendo, a gente está trabalhando com o material do COC. Excelente material, totalmente atualizado. Eu desafio aos pais e alunos que queiram vir aqui conhecer a proposta do COC. A gente está realmente encantado. Eles acertaram muito. É um material novo. Apesar de ter 60 anos, né, o material do COC a nível nacional. Como o ensino médio agora passou a sofrer uma alteração muito significativa, a partir de 2022, né, temos um novo Enem 2024. Isso aqui é um caderno. É uma agendinha. É sua. Eu gosto do time dele, do sentimento dele, porque ia ser a próxima coisa que eu pedi. Pode deixar aí pra você não esquecer. Obrigado. A gente dá uma caneta também, muito bonita. Obrigado, cara. Uma caneta pesada. Não, eu nem queria não, entendeu? Então, porque essa é diferente, cara. Muito bonito, cara.
Gostei mesmo, de verdade. Obrigado. Serve para anotar. É porque esse pessoal mais novo, às vezes, não sabe como é que é esse negócio de carneiro. Tudo online. É tudo online. Rapaz, mas você falou um negócio agora que eu acho que é a definição, não sei, de um bom professor, você que me disse. Quando eu estou explicando, o IF mudou, né? Tô falando do processo seletivo, né? Para cursos técnicos. Mudou bastante, cai muita energia. Você fica muita velocidade média, muita mecânica antigamente, né? Antigamente, hoje em dia, ainda é dentro do capítulo grande de mecânica, mas é sobre energia. Energia potencial gravitacional, mecânica, cinética, elétrica, tudo isso. E energia? Energia. É dentro de mecânica? É. E aí, olha que louco. É porque você pode estar confundindo com energia elétrica. Aí é dentro de eletricidade. Sim, mas nós temos a energia mecânica, é uma forma. Você gerar... energia elétrica, perfeito. Tipo diferente de energia. Perfeito. Não, tá voando. Aí, olha que loucura. Você tá voando, vem pro ar. Anota, pelo amor de Deus, esse aí. Cara, mas é fantástico isso aí. Desculpa, eu costumo ir atrás disso, mas enfim. E eu dei um aulão, a gente deu um aulão. Onde foi? Cândido mesmo. E caiu exatamente, eu não sei se eu te mandei o print, eu falei isso, caiu isso, é igual. E é difícil explicar para o aluno que há conservação de energia no vídeo. Eu costumo usar um vídeo também da vida, né? Um vídeo da BBC News, que eles foram da NASA e fizeram uma câmera de vácuo para isso. Fantástico. Olha que louco. Caiu, muito parecido no IF desse ano também. E o aluno falou assim para mim: professor, isso é muito fácil. Eu queria chegar aqui. Ele falou assim: isso é muito fácil. Meu amigo, isso é difícil demais. Isso é um conceito newtoniano. Einstein estudou essa parte de energia. Isso é difícil demais. Não, o senhor explicou, eu entendi. Aí tu se sente muito bem. Eu me sinto muito bem assim na aula de genética, cara. Muito aluno fala assim: difícil. Cara, detesto genética, Dudu, é horrível, não entendo nada. Eu falei assim: é porque você não teve aula de genética comigo. Calma. Esse episódio não, mas a gente tem que contar o episódio. Não conta hoje, mas vamos guardar isso pra próxima. Quem assistiu esse vai querer perguntar, vai deixar nos comentários do próximo. Que é aquela quando você explica se o cara era pai ou não do filho. Nossa. Lembra quando você dava aula? Onde? Baixa Grande? Foi, não vou contar não. Não, esse é o próximo. Não, sério, esse é demais. Salvou um casamento. E eu acho que quando a gente faz o difícil parecer fácil, ou difícil fazer sentido, pelo menos, eu acho que... Agora eu vou te falar uma coisa pra você ficar preocupado, hein? Me conta. Aqui no Colégio Asa, além das avaliações que a gente vai fazer como professor, a gente vai ter bimestralmente uma avaliação externa, que vem do corpo. Que não é a gente que faz. Eles mesmos preparam? E aí, o que vai ter sendo colocado à prova aqui? Prova de tudo. É muito fácil eu dar minha aula, falar que eu vou cobrar, fazer minha prova e o meu aluno ir bem. Porque foi eu que preparei a prova, eu que dei a aula, eu disse que ia cair. Porém, essas avaliações externas, elas vêm no intuito de mostrar como funciona uma avaliação externa. Por exemplo, às vezes vai ser só o Enem lá no terceiro ano. E aqui ela vai ser bimestral. A cada bimestre, tanto a primeira quanto a segunda quanto a terceira série do ensino médio, terá avaliações externas que não serão de conhecimento dos professores. Tem que ter mesmo. Tem que ter. Fantástico. É uma forma de avaliar a escola, avaliar o aluno, avaliar... São cerca de 500 escolas do COC a nível nacional. A gente quer estar entre as primeiras. Para isso, a gente tem que fazer um trabalho muito bom. Rapaz, vou te fazer uma pergunta assim, bem boba mesmo. Na sua época, porque eu não tive isso em Iracema, na sua época, do seu ensino médio, você chegou a fazer alguma prova que você tinha que colocar um cartão, resposta? Sim. Cara, eu fui fazer isso no terceiro ano só. No colégio. No colégio, eu fiz. O meu não tinha preparo nenhum pra isso. Vou contar uma coisa aqui agora que vai chocar? Vai chocar. Corte. Poucas pessoas sabem disso. Agora aqui eu vou deixar muita inveja para todos os alunos que já tiveram aula comigo. Meu Deus. Cara, olha o que aconteceu comigo no terceiro ano. Eu nunca tinha ficado de recuperação na vida. Engraçado que a primeira nota vermelha que eu tive foi no primeiro ano do ensino médio de biologia. Tirei 5. A Bia foi em religião, estudava escola de padre. Cuidado que quem perde religião não vai pro céu, não. Não, mas eu recuperei depois. Tá bom. Rezei 3 Pai Nosso. Exatamente. O que aconteceu? Era bimestre, né? E eu tava lá no último bimestre, desesperado. Um material, tipo coque, mas não era esse, era outro. Né? E eu tinha uma namoradinha de ensino médio que ela tava fazendo em Cabo Frio, em outra escola. Alô, Josi. Não. Mas não vai assistir, não, se Deus quiser.
que acontece? E ela, o terceiro ano dela daquela escola, quarto bimestre, eles não tinham prova. Eles pegaram todas as provas do sistema, que vinha do sistema, não era feito pelos professores. Terceiro ano, todas as provas vinham do sistema, né? E entregaram para os alunos para eles poderem estudar. E ela, sabendo que eu estava desesperado, com medo de perder de ano, aquela pressão que o aluno de terceiro ano tem, ela colocou todas as minhas provas do quarto bimestre em um envelope e mandou para o meu endereço. Gente, eu comecei meu quarto bimestre, rainha, eu tinha todas as provas, de tudo. Voou. Eu tinha que ficar na sala esperando o tempo passar. Você terminava em 5 minutos. 5 segundos, era 10 questões, eu tinha decorado. A ordem ali, pá. Não, eu fazia prova antes. Entendi. Sim, eu tinha a prova. Cara, a redação, eu levei para uma biblioteca da Faculdade de Filosofia, sentei, era sobre o Papa João Paulo II. Peguei, escrevi, introdução. Te marcou mesmo, hein? Nossa, botei lá. A professora deixava fazer um rascunho no caderno, deixava a redação pronta. E fiquei lá. Daqui a pouco eu virei a página assim, copiei a redação. Alinhada, nenhum erro, nenhum. Cara, e eu tirei notão, mas eu não podia tirar 10 aqui, porque. Então tu foi sagaz, então. E assim, eu ajudei é muitos colegas. Eu ajudei muitos colegas, que eu falava assim, tem gente eu acho que vai cair isso aqui. Eu tô com o sentimento de que vai cair. Vou te falar, cara, foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu tava extremamente ansioso, nervoso, preocupado. Comecei a ter queda de cabelo. Isso foi depois. Cara, assim, a gente vai fazer umas metas daqui pra frente no nosso podcast. Principalmente se a gente fazer um upload pro YouTube. Mas se chegar a uma certa, a gente vai falar isso depois. São um certo nível de comentários, ou curtidas, ou visualizações. Eu tenho uma foto de você com cabelo grande. Cara, parece peruca. Pode fazer o desafio. Quantos curtidos aí? Não sei. Bota baixo. 100 é pouco. 100 visualizações. Vamos pro próximo. A gente tem que ver, porque a gente vai melhorar ainda muito. Mas assim, eu guardo essa foto no... Eu tenho um programa no celular que chama Google... não é o Drive, não. É Google Agenda. Ele só tem um arquivo. E é esse. Porque... Não, eu acho que já justifico se você quiser editar o vídeo e colocar essa foto agora. Aparecer agora? Agora. Ela vai aparecer. Eu vou colocar. Mas eu vou dar um justificativo. Eu tava ficando careca, tá? E ainda estou nesse processo. E o que aconteceu? Eu nunca tinha tido cabelo grande na adolescência. E eu toco violão, cara. Eu gosto de rock. Como que eu ia ficar careca e não ia ter uma experiência de tocar fazendo assim com o cabelo? Era só pra isso. Aí eu deixei o cabelo crescer, fui lá, fiz um show de rock, bati o cabelo e agora cortei. Posso ficar careca? Era a minha última chance de ter aquela oportunidade de ter cabelão pra bater cabeça sem peruca, sabe? É lindo. Muito bonito. Vou colocar na edição. Coloca na edição. Cara, quais são os professores de biologia aqui da escola, né? É a professora Meire. E a Giovana e o professor Dudu. O professor Dudu, Sou eu. Cara, muito legal, cara. Que equipe que você formou, hein, cara? A gente tá muito feliz com Escolheu a dedo mesmo. Impressionado com o número de comentários. Pra quem tá ouvindo a gente aqui, não entrou no Instagram do Colégio Asa ainda, faça isso agora. Vai lá e conheça um pouco do currículo de cada professor. Porque, mas assim, @Colégio Asa? @Colégio Asa. E o que acontece, cara? Ali tá um texto sobre o Bruno. Um texto sobre a Meire, sobre o Dudu, sobre o Rudimar, sobre a Gabriela, sobre a Jane. Enfim, toda a equipe que tá lá. O Sábio de inglês, o cara sensacional também. Fantástico. Trabalha muito com metodologia ativa. Ele é sensacional, né? Fantástico. E o que acontece? Lá a gente tem um resumo. Aqui a gente tá tendo uma conversa sobre quem é esse professor, o que você espera dele. Né? Tô bem à vontade aqui com você, tá? Tô bem à vontade. Tô falando de verdade. A gente não... eu e Dudu, a gente é muito do feito é melhor do que não feito, entendeu? Então, a gente começou aqui... Fala um pouquinho dos bastidores. Cara, o áudio tava muito ruim. Tava rame. E o Dudu, ele trabalhou com música há muito tempo, então ele manjava e eu sei bastante de computação também. E a gente junto, em alguns minutos, a gente já resolveu, a gente comemora, porque é de verdade, cara. A gente fez tudo junto e... Eu ia falar sozinho, mas junto, né? E de repente... Tá acontecendo, e cada vez vai ficando melhor. Estou muito feliz, cara. E a gente comprou equipamento de ponta, a gente tem aqui, tem até mais aqui, outro microfone. Tem mais aqui embaixo também. Tem mesa de som, tem todo um equipamento que a gente ainda vai melhorar o aprendizado, né?
Isso é muito legal. Porque, dá um exemplo aqui. Se você faz um bolo e der errado, o que você faz? Eu particularmente como ele ainda mesmo. Mas se você for fazer ele de novo, você não vai tentar aprender o que você errou e fazer de novo melhor? Cara, se você faz uma prova, se você faz um vídeo, se você faz uma atividade e ela tá errada, não existe não, cara. Você sabia que faz de novo. Esse é a definição no dicionário para insanidade. É tentar a mesma coisa todo dia, esperando um resultado diferente. Não existe. Então, eu errei aqui, beleza. Então eu posso consertar, posso melhorar de outra forma. Exato. Então, assim, essa é bastante da filosofia dos professores que a gente está trazendo para cá. A galera tá com essa vontade muito grande de fazer um trabalho diferenciado. Eu acho que eu desconheço que tem um podcast que apresenta os professores dessa forma. É um prazer muito grande que o Bruno seja o primeiro. Dessa forma, não, é presente, não tem nenhum. Eu nunca vi. Eu falei no início, nosso objetivo aqui é que você, aluno, já cria uma expectativa. Cara, eu não conheço esse cara, né? E, na verdade é um podcast de 2, porque eu também estou me apresentando de alguma forma aqui. Lógico. Então, assim, o cara já vai ver isso aqui e falar, caraca, esses caras são sensacionais, a gente é muito bom mesmo. E humilde. Principalmente humilde. Muito. Mas o que eu estava falando sobre me sentir à vontade é que, como nós fizemos tudo, é muito natural. Que as coisas boas estejam acontecendo. Tem que fazer agronomia, pelo amor de Deus. A gente tem que colher o que a gente está plantando. Exatamente. Não é possível que a gente aprendeu tão errado isso. Agora, a gente havia combinado. Inclusive, esse episódio vai sair no Spotify também. A gente vai deixar o link aqui nos comentários também. Mas, ele falou que ia ser só áudio. Aí eu vim cabeludo, barbudo. Próxima vez eu vou estar mais apresentável. Tá? A gente acabou fazendo com videocast, assim, com câmera também. É legal que quem estiver ouvindo no Spotify, se quiser, pode ir no nosso canal no YouTube. E já vai no Instagram. E ela, exatamente. Ou seja, vocês podem, quem estiver ouvindo quiser ver, porque quem tá ouvindo não sabe da nossa beleza, né? Nossa. Imagina, o cara tá no carro agora, vindo da praia com o pai, vindo pra cá, tá ouvindo o podcast, nem viu a gente ainda. Onde que a gente tá gravando o podcast? Cara, a gente tá gravando aqui, onde será, né, o Colégio Asa. A gente tá na sala de podcast do colégio. A gente já tem sala de música. Mas se eu quiser vir te visitar, ou eu quiser vir conhecer o Colégio Asa, onde que é? Então, isso é uma coisa legal de você perguntar, porque a gente é muito real, verdadeiro e sincero. A gente tem uma autorização da secretaria total, e ela está no endereço que a gente já está com o pedido de mudança de endereço para cá. Estou falando isso porque poderia não falar, mas por uma questão ética, por uma questão de compromisso, a gente entende que não pode deixar de colocar. A gente vai funcionar aqui nesse endereço, no Alberto Torres 362. Estamos já com o processo de pedido de autorização de mudança de endereço para cá. Falta uma rampa de acessibilidade que começa a ser feita amanhã. A rampa que, antes da gente começar o podcast, eu ouvi você falando com o cara pelo telefone. Eu falei pra ele, pode começar. Pode ir. Me manda o Pix. Nossa, mas assim, foi muito de patrão, vocês não têm noção. Ele falou assim, não, cara, você quer, o que falta? É o Pix, é só você me mandar, eu faço agora. Eu falei, nossa, mas a vida do rico é diferente. Não. Cara, quando a gente não tem dinheiro, o banco tem. Você entendeu? Não, mas a gente se preparou, Bruno, porque assim, legal você falar isso. Legal. Porque a gente, somos 3 sócios aqui, né? Eu, o Júlio, que a gente já é sócio no Motivo, e o David. Cara, não foi assim, né? Tá fazendo o que hoje? Nada não. Vamos abrir uma escola. Vamos abrir uma escola. Uma vontade de abrir um colégio. É um projeto de muitos anos. Eu e o Júlio, a gente se conhece há muito tempo, trabalha junto há muito tempo. A gente já tem um case de sucesso na cidade, que é o Motivo a Curso, que vai completar 5 anos em fevereiro. Você tem noção, cara? Não. Eu sei que eu tava lá. Você tava desde lá. Que tudo era massa. Assim como aqui. Mas eu não tenho noção que já faz tanto tempo. Por isso também era um privilégio muito grande chamar você para ser o primeiro aqui, porque lá no Motivo, esse cara fez quadro comigo, fez tablado lá, a gente pintou parede. Tô achando que eu vou fazer aqui na escola também. E não tem como não ser você o primeiro episódio por isso também. Mas o que eu tô colocando aqui é que a gente tem muita responsabilidade. A gente fez uma escolha de material com muito pé no chão. Foi em São Paulo, né? Foi lá em São Paulo. Fomos mais de uma vez. A gente foi a outras cidades, a gente conhece. A gente tem uma bagagem muito grande e tá trazendo inovação. Então, assim, isso aqui já é uma inovação. Um podcast onde você... Isso é uma ponta mais, galera. Agora tá falando aqui olhando pra câmera. Olha lá. Ator, né? Tô vendo. Quem tá ouvindo vai ter que ver agora.
Tem que ligar o YouTube lá para assistir. Porque assim, o que a gente vai fazer aqui não é só para o professor. Teremos podcasts de aluno, podcasts que poderão ser parte de uma avaliação. Não, eu te falo. Eita, desculpa. Te falo agora. Uma das minhas avaliações disciplinares vai ser eles fazerem podcast sobre o assunto que eu vou cobrar voltado para física. Exato. Eu quero que eles me apresentem isso. Exatamente. Então a gente pode fazer através de vídeo também, né? O videocast ou Sim. somente áudio, de acordo com o que o professor acha melhor. Perfeito. E esse aqui essa é uma das ferramentas que a gente traz para essa. Cara, o podcast é uma linguagem dessa galera jovem, como nós, consome bastante podcast. E por que não usar isso como ferramenta de aprendizagem? Você imagina, desculpa te cortando. Não, pode falar. Você imagina a história desse casarão que a gente tá aqui. Eu não conheço. Por que não chamar os alunos, a gente junto com os professores de história, Uma arquitetura desenvolver, francesa, muito bonito. desenvolver uma pesquisa, inclusive entrevistando a proprietária, buscando. Me parece que foi um consulado português, alguém falou isso, não sei se é verdade. Entendi. Se foi, vamos procurar o consulado português para saber se tem algum registro. Deve ser uma das casas mais antigas. Cara, e não. Por fora, por dentro, bem moderno. Né? É bem moderno. Então, assim, é bem legal a gente saber que existem formas interessantes de gerar engajamento do aluno e para que ele venha para cá e não fique de segunda a sexta sentado recebendo conteúdo apenas. Claro que teremos muitas aulas tradicionais, a maioria vai ser assim. Não tem como fugir da realidade que é o vestibular. Na verdade, que a gente tem que preparar. Mas o que eu ia te falar, eu me segurei bastante porque eu tenho déficit de atenção, às vezes eu esqueço das coisas, mas eu já tive chorando algumas vezes, entendeu? Principalmente no seu casamento. Mas teve uma vez que me cortou o coração, foi na pandemia, eu acho. Um pouco antes da pandemia de 2019, 2020. Por aí. Foi antes disso, então. Eu não lembro porquê, mas naquela época você confidenciou, hoje a gente pode falar, porque você acabou criando a escola, mas você falou assim, quero criar uma escola. Eu falei, e aí? Ele falou, pô, mas é muito difícil, eu preciso disso, preciso daquilo. Eu falei, não, mas eu vou te ajudar, vamos ver junto e tal. Aí você falou pra mim assim, às vezes na vida a gente tem um time, e se passar esse time, às vezes não dá pra voltar. Tem caminhos que a gente consegue dar a volta, mas alguns não dão pra voltar. E aí, não deu naquela época pra você ter feito a escola. Eu lembro que Até porque durante a pandemia... Não, sim, não tinha como, ponto. Não tinha como. E desde então, eu achei que você tinha deixado isso latente, ou pra lá, ou se magoou, frustrou, não sei. Eis que um dia você chegou pra mim e falou assim, eu tenho que te contar uma coisa, você não pode contar pra ninguém. Aí eu falei assim, então não me conta. Aí você falou assim, não, confio, você não vai contar pra mim. Eu não contei, cara. Só pra você, fala. Mas era por isso, eu sabia que a gente ia fazer pra você. Foi mentira. Vai dar certo dessa vez, os sócios e tal, a gente vai desenvolver. Vai ser muito difícil, está sendo muito difícil o trabalho que acompanha. Inclusive, igual ontem a gente estava conversando, ele falou assim, você está precisando de ajuda na mudança? Eu falei, claro, tô, mas não, você não é o momento, cara. Eu vou me virar e eu vou te ajudar, é o seu momento agora de você realizar esse sonho. E nosso querido amigo Free tem uma foto nós três juntos no aulão que a gente deu. Manda lá pra gente. Então, tem ela, sabe por quê? Porque eu não sou de Campos. E quando eu postei essa foto, você e ele, a maioria dos comentários era, caramba, você tá dando aula com Frita. Não, você não tem noção da quantidade de pessoas que entram aqui e perguntam por ele. Já foram alunos dele? Assim, eu liguei pra ele pra falar isso. O que aconteceu, cara? Divertido, né, cara? Dois pais que vieram matricular, 2 alunos aqui, o Nicolas e o Rodrigo. Gosto demais. Espero que vocês estejam ouvindo aí meus agora. Filhos, são meus filhos. Sensacional. Demais. E muito inteligente, vocês não têm noção. Isso, e aí o que acontece? O pai deles, os 2 pais, né, foram alunos do Frito. E um deles parece que comentou que tinha morrido na pandemia. Tá doido? Aí eu mandei a mensagem. Assim que ele foi embora, o Frita respondeu. Ressuscitou. Eu liguei pra ele, falei, você tá onde? Eu falei assim, eu tô no Rio. Não, você tava além? Ele riu muito. Porque eu recebi a informação que você morreu, cara. Aí ele riu muito. Ele começou a falar assim, oi, Dudu. Como se ele estivesse falando do outro plano, assim. Aí ele falou assim, cara, eu não morri, não. Eu falei assim, você tá no céu? Eu falei, não, cara, depende, eu tô no Rio, né? Tem hora que aqui é céu, tem hora que aqui é inferno. E aí foi muito legal conversar com ele e falar do projeto. Ele elogiou muito. Eu falei, cara, que pena que eu não tô aí.
né? Vai vir. Mas não, vou trazê-lo aqui. Cara, eu ia fazer uma piada, eu não gosto de fazer as piadas de tiozão igual você faz, mas é porque eu ia falar que eu não conhecia o tamanho do Frita, porque eu não sou de campo. Mas é porque ele é bem grande. Ele é um cara grande. E um coração gigante também, né? É, verdade. Cara, que É, pessoa sim. sensacional. Ele, E aí, ele foi muito amigo pra mim no início, sabia? Tanto na parte de pandemia, ele conversou muito comigo sobre o que é ser professor também. Ele queria que eu desse aulas com ele, inclusive. Eu pediu muito isso. Uma pessoa bem bacana também na minha uma história. bagagem de sala de aula muito gigante, né? Como ele. Somar nossos 2 tempos, será que não dele? Não. Dá não. Dele é o Sei. quê? 50 anos dando aula? Não sei, cara. Não sei se é isso tudo, não. Ele falou, ele mandou mensagem. Não, eu acho que ele falou na mensagem. É. É isso mesmo, ele falou. Ele falou lá Depois eu desde- vou lá ver. 900, não sei quanto, 72, eu acho. Eita. É uma coisa assim que ele dá aula. De repente, eu tenho aí uns 20 e pouquinho, 21 anos de experiência. Tá 30 anos nós dois somados aqui. Vamos ver lá. Nos meus 72 anos de idade, 52 anos de magistério. Falta um cadinho pra gente. Estamos chegando lá, aguenta, Frita. Somando, a gente chega lá. Pois é. E é um cara como esse, com tanta experiência, fazer uma declaração daquela pra gente é realmente sensacional. É o que a gente precisa pra se sentir motivado, pra se sentir ativo. Acho que às vezes na vida a gente não sabe se a gente está indo pelo caminho certo, mas se existe um caminho errado com aquela mensagem, vamos continuar. Porque, Pois né, é. pra gente, pelo menos, é o certo. Não, pois é, a gente tá aqui, galera. E é isso. Façam comentários aqui. Se tiverem mais alguma coisa, eu faço uma sugestão. Por que não? Quem tiver realmente curioso de conhecer um pouco mais sobre o professor Bruno, faça uma pergunta. A gente faz outro episódio. Me segue também no Instagram, @BrunoPeste. E então, segue lá, ó. PST. Duduvan. Você sabe por que Duduvan, né? Você sabe? Eu perguntei, na verdade, porque eu sou muito curioso. É porque eu pareço muito com o Djavan. Não. O cabelo. Essa parte branca do olho aqui é muito. O Dudu gosta muito de música, começou, eu ia falar começou na noite, eu sempre fiquei estranha essa frase. Começou a tocar muito, e aí um dia eu perguntei banda. pra ele, pô, você já realizou um sonho? Você passou um dia com esse cara? Foi Passei. tocando música. Pô, quem teve essa oportunidade aí? Eu passei um dia com o Djavan, assim, um dia, entre aspas, né? Ele veio fazer um show em Campos. E fã, tiete mesmo. Fui pro hotel, onde tava a banda. Conheci o dono. Fui lá pro Hotel Palace. E aí cheguei lá, Já foi no almoço. fiquei lá sentado e tal. Aí quando chegou o cara, Paulo Calazans, tecladista, Carlos Bala, filho deles, Max, a galera toda, o CD do álbum, né? Bicho Solto, cara. Os caras chegaram, eu me apresentei, falei que era músico, cidade, que era fã. Cara, eu acho que foi o Carlos Bala, ou se foi o próprio filho do Djavan, o Max. Você quer ir passar o som com a gente? Entra aí na Poxa van. vida, hein? Não tinha máquina fotográfica no celular. Tirei foto. Eu tenho foto, filme. De revelar mesmo? De revelar, eu tenho essas fotos. Caramba, que legal. E aí os caras me chamaram pra. Cara, eu fui na van com os caras. Kombi, eu acho, sei lá. Uma van, Autopic. E aí nós fomos, era uma Autopic. Por isso foi que é pro Trianon. do van, é por causa da van. Então, Aí nós fomos pro Trianon. Claro, o Djavan não foi nesse primeiro momento. E aí depois que o som já estava mais ou menos esquematizado, eles, o filho do Djavan, né, e o outro guitarrista, me deram a guitarra deles. Toca aí, faz o som aqui. Você imagina, cara. Não que eu consigo tinha imaginar. 19, 20, 22 por aí. Não lembro qual que ano foi isso. Isso eu tenho um pouco de inveja de você, porque eu amo música, mas eu não sei tocar bem, assim. Você é multi-instrumentista, né? A Acho gente, fantástico, inclusive, cara. tem uma sala de música com bateria, Mentira, não tem. bateria, guitarra, violão, cavaquinho. Quero fazer um podcast de lá, então. Vambora, Fazer- temos. Mostrando, tocando tudo. E a galera vai se amarrar nesse ambiente aqui da escola também. Tipo, Podia tentar fazer uma bandinha da escola, cara. não, já, com certeza. Cara, já tem professor pra caramba que você não conhece ainda que toca. A Legal. galera, professor de história, professor de filosofia, tem eu, tem pai de alguns alunos que tocam, o que não falta aqui é música. E nem instrumento. Então, se tem música, tem instrumento, Tem que ter, tem que ter música. Tem que ter música. Tem que ter um show. A gente tem uma ideia de trabalhar pelo menos quinzenalmente, ou uma vez no mês, no intervalo cultural. Outra coisa bem legal que a gente vai ter aqui, cara, é assim, o aluno vai entrar, ele vai ter aula, 7h10, e 7h10. tem 2 aulas, e aí tem um intervalo. Bom, não, isso é muito bom. Tem 2 aulas, Isso é tem um demais. intervalo. Tem demais. Tem 2 aulas, e aí ele vai embora. Galera, eu falo isso com uma propriedade de professor e uma propriedade também de ser humano, porque você
você precisa de um tempo para metabolizar o conhecimento que você adquire. Então, o próprio professor, ele também é humano, ele dá essas aulas e aí ele precisa respirar um pouquinho para depois entrar com tudo de novo. E os alunos também precisam disso. Excelente. Aprendizagem não é download, né, cara? Não é quem dera que não fosse. Não é Matrix. Não é Não Matrix. Não é. Entendeu? Então, assim, a gente trabalhando assim, a gente tem essa expertise, essa experiência. É muito melhor o aluno. Isso tinha que ser lei, cara. Tinha que ser assim em todos os infelizmente não é. O aluno bom ele que vai ter ser. uma pausa para que ele possa ver, para que ele possa mexer no celular, para que ele possa ir ao banheiro. Sim. Evita essa saída, esse cansaço, aumenta o engajamento. Isso é sensacional, é simples de fazer. Então a gente fala, são pequenas inovações como essa, ou grandes inovações, como uma sala de podcast com equipamentos de ponta, ou de música, ou a própria sala maker que vocês vão conhecer, que é sensacional, que trazem esse quê de novidade, de modernidade do Colégio Asa. Posso te falar mesmo? Isso tudo de novidade, evolução, revolução, eu acho lindo demais, eu adoro participar, estou sempre no meio disso tudo. Mas eu sigo um Masterchef profissional e ele falou assim, rapaz, sabe um negócio difícil de fazer na cozinha mesmo? Arroz e feijão. E a gente está fazendo isso tudo, mas sem esquecer que o básico vai ser feito e bem feito. Cara, deixa eu te falar, só pela equipe de professor que a gente convidou. O de física eu não tenho certeza. Ele que elogia. Por favor, elogie aqui nos comentários, porque eu já não aguento mais fazer isso, tá? Ah, não. Esse cara tá demais, tá voando. Então eu vou pro Asa. Vai pro Asa, tá voando. Isso aqui vai ser o nosso jargão, né? Tá voando. Eu quero camisa com isso. Tô voando. Inclusive, Boa, moleque. Por favor, Tipo cria. Essas nossas interações e talvez o déficit de atenção e talvez um motivo de eu sempre vir com uma ideia muito mirabolante, dificilmente você falar assim, não, isso aí não dá. Eu queria também que a gente fizesse umas canequinhas, AsaCast, quero deixar pra gente tomar legal. água aqui. Vamos fazer, vai ter muita coisa. No ar, neon, essas coisas assim. Pra finalizar, cara, você tem falado mais de uma vez alguma coisa que você tem déficit de atenção. Tem muito aluno que tá ouvindo a gente que tem déficit de atenção. Eu nunca fui eu nunca fui diagnosticado. Na minha época não tinha isso. Porque não foi no médico, só por isso. Mas eu sou hiperativo, nível hard. A parte que eu vivi da vida, eu tenho até que me condicionar e me tratar melhor sobre isso. Mas na minha época, especificamente, deu bom do déficit de atenção, né? Porque as pessoas às vezes usam isso como uma muleta para falar que eu não consigo porque eu tenho isso. Porque, cara, galera, isso não é o fim da vida, não. É aí cara. que eu queria chegar. Pois não. Você tem déficit de atenção, eu sou hiperativo e nós estamos aqui. É porque às vezes as pessoas acham que isso é uma coisa ruim, mas você consegue utilizar isso para o bem. Dudu, se ele não fosse hiperativo dessa maneira, ele não teria atingido metade das coisas que ele fez na vida. Eu falo exatamente isso, eu sou hiperativo graças a Deus. Talvez se eu não tivesse déficit de atenção, eu não ia ser tão criativo, por exemplo. Entendeu? Então, tem o ônus e o bônus. Às vezes faz parte da sua personalidade e você adora a parte boa que isso te traz. E você não consegue controlar a parte ruim. E a gente vai tentar te ajudar com isso. Exato, existe ajuda, existe... Não, com certeza. Essa parte de inteligência emocional, que as pessoas sempre falavam para mim que eu tinha muito, ela é muito nova. Talvez você não conheça nem esse termo, você está ouvindo isso agora. Mas a gente vai te ajudar. O David, ele também é psicólogo. E ele tem um trabalho bem bacana desenvolvido nessa área, ele já me falou também. Mas então é isso, galera. Vamos encerrar. Eu já não tenho noção de quanto tempo que a gente está falando aqui. Mas... Meu Deus, deixa eu pensar uma coisa. O que você pensou? Será que o HD vai aguentar isso tudo? Vai, a gente vai postando, vai apagando. Meu Deus! Não, eu tô falando desse episódio. Não, aguenta. É porque tá escrito... Aguenta. Deus quiser, tá gravando. Mas foi um prazerzão, Bruninho. Teremos mais oportunidade de conversar. Façam as perguntas que vocês quiserem saber, né, do professor. Falamos um pouco sobre ele como pessoa, nativo, natural de Miracema, filho de professores. É isso. Né, meu amigo, meu padrinho de casamento. Perfeito. Nem vou falar do meu casamento, não. Porque... Outro episódio. Não, Esse é um episódio dedicado. Aí eu faço questão de trazer vídeos, fotos. A gente chama Josi também. Vamos deixar isso para outro dia. Perfeito. Mas foi muito legal. Muito legal. E é um prazer estar começando com você. Traremos ainda essa semana outros professores para dar continuidade a esse projeto. E vamos começar a postar.
compartilhem com os amigos de vocês. A gente, nesse primeiro momento, né, onde o colégio está se estabelecendo na cidade, a gente conta com a confiança do nosso trabalho, com o crédito que a gente tem como profissional, para que vocês venham nos conhecer. A gente tem certeza, cara, que a gente já posso falar isso aqui, com pouquíssimas vagas para a turma de primeiro ano. Fantástico. Legal. Já em breve a gente vai ter que encerrar a matrícula para essa turma, para essa série. Ou abrir uma fila de espera, né, para uma segunda turma. E a gente está hoje no dia 10 de janeiro. Isso é verdade. É muito interessante. Então, assim, mas a gente tem certeza que com o trabalho bem feito que a gente está desenvolvendo, em pouco tempo não teremos vaga para nenhuma dessas turmas. E não é para ter muito, não é para ter demais, é para ter qualidade, para ter pessoas aqui engajadas e com... Penso muito sobre isso, cara. A gente aumenta a quantidade. Eu tô falando, cara, você é hiperativo, você tem TDAH, você tem algum tipo... Cara, você é um ser humano, eu sou hiperativo, ele tem TDAH. E temos pessoas com outras condições. Acho que você tem TDAH também. Eu tenho, até dislexia, que às vezes eu leio as palavras. Eu também. Doideira. Como é que a gente deu certo? Tô errado. Não é, cara. Então, assim, e olha que eu não tive nenhum acompanhamento. Foi a vida que foi levando. Hoje existe profissional, cara. Eu faço um pouco da minha culpa também, um pouco de negligência. Mas, cara, assim, vindo do interior, às vezes a gente não tem tempo também, né, cara? Eu sempre fui focado em entregar o trabalho. Rapaz, a gente tem tempo nem de ficar triste. É uma frase, infelizmente, que eu usei muito no ano passado. Aconteceu isso aqui, cara, muito ruim, mas não dá tempo. Amanhã eu tenho que entregar um monte de coisa e vou... É um pouco da... Infelizmente, é um pouco da vida adulta, vem isso aí. Mas, mandem mensagem, sigam a gente. Por favor. E venham nos conhecer, vai ser um prazerzão estar conosco esse ano de 2023 e em outros. E encerramos aqui esse primeiro episódio, que a gente é o Asa Cash. Como é que é? Me ajuda aí. A gente tem A gente vai ter um canal no YouTube, a gente vai ter uma página no Spotify. Nessa página no Spotify a gente tem série, como é que é? Episódio, série, não. É isso mesmo. Essa é a primeira temporada. Temporada essa 2023, é a palavra. Episódio 1. Mas é uma temporada de apresentação de professores. Nós teremos dentro dali outras temporadas, outros conjuntos de podcast com outros assuntos. Você tem um nome? Tem. É porque já não vai ser nem temporada, né? Vai ser... meios diferentes. Tem uma perfeita pra isso, que você me pegou desprevenido agora. TDAH e hiperatividade. Não, mas tem um nome perfeito pra isso. Eu vou lembrar. Escreve pra gente. Por favor, deixa aí no comentário. É bom que a gente vai saber quem viu o vídeo até o final. Quem escreveu aí, vi até o final. Moleque! Então, valeu. Muitas ideias. Valeu. Valeu.